Preta. Olá, gente, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Circuito Iabás. Eu me chamo Lígia Alves, sou uma mulher negra, tenho os olhos escuros, os cabelos escuros, crespos. Hoje eu estou com uma camiseta branca, que inclusive é uma camiseta de um dos projetos do Instituto Valdênia Menegon. Hoje estou de argola também. Atrás de mim tem uma estante com livros e uma parede meio rosada, né, junto com uma janela marrom. Eu sou professora da Rede Pública Estadual do Maranhão e aqui no Instituto Valdênia Menegon eu sou secretária do Instituto. Hoje nós estamos aqui, no episódio de hoje, vamos conversar um pouco sobre o campo, sobre mulheres negras, sobre povos e comunidades tradicionais, raça e população negra. Temas esses que são bastante presentes na vida do nosso convidado, que é o professor doutor Igor de Souza. Nesse momento, eu gostaria de cumprimentá-lo. Olá, Igor, seja bem-vindo. Boa noite, Valdênia. Boa noite, Lígia. É um prazer enorme poder desfrutar dessa noite com vocês. Eu acho que vai ser um momento muito legal, muito oportuno para a gente conseguir conversar um pouco. E para a apresentação de hoje, eu estou aqui com a minha amiga querida, né, minha companheira, e também presidente de honra do Instituto Valdênia Menegon, a professora doutora Valdênia Menegon. Olá, Valdênia. Oi, amores, tudo bem? Oi, Igor. Oi, Lígia. Que prazer, né, estar aqui com vocês nessa gravação. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Eu não sei que horas que vocês vão aí nos escutar, nos assistir, mas assim, dizer que é um prazer enorme estar aqui. Queria fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu tenho cabelos crespos, eu uso, no geral, né, como eu estou usando hoje, com um coque estilo abacaxi, eu uso um batom a vinho, uso argola dourada, estou com um vestidinho de alça, e atrás de mim tem uma estante, né, cheia de livros e alguns apetrechos aí de professor, e tem também uma imagem de Oxum, né, aqui atrás de mim. Tá? Então, sejam todas as pessoas muito bem-vindas a esse momento maravilhoso. A gente vai ter um papo muito legal aí com o meu amigão Igor de Souza. A gente troca altas figurinhas, né? A gente conversa, a gente se diverte. Então, Igor, queria agradecer muito a tua participação aqui com a gente, né, nessa nossa sala, né, para a gente conversar um pouquinho sobre essa discussão que é extremamente relevante, né? Vamos falar assim de campo, vamos falar dessa relação entre o campo, o território, né, a partir de uma perspectiva aí de mulheres negras, né, percebendo como é que se dão essas relações aí nesses territórios do campo. Muito obrigada. Bem, continuando aqui, o Igor de Souza, ele também é um amigo querido que a professora Valdênia Menegon, ela trouxe para o Instituto Valdênia Menegon, e que, inclusive, ele é hoje, né, o nosso novo parceiro, um parceiro que vai poder contribuir aí no nosso site, nas nossas redes sociais e em discussões como essa de hoje. Eu queria, nesse momento, ler brevemente uma mini biografia do professor Igor, mas é óbvio que, em seguida, ele vai poder contar um pouquinho da trajetória dele a partir do olhar e da fala dele. Mas o professor Igor, ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina e graduado em Ciências Sociais pela Universidade Estadual do Maranhão. O meu primeiro contato com o professor Igor foi no início de 2022. Eu tive a oportunidade de participar de um curso sobre políticas públicas em que ele foi mediador. Então, nesse momento, eu pude conhecer um pouquinho do trabalho do professor Igor. E eu lembro que, logo após esse momento, né, essa formação, aconteceu uma movimentação para que você pudesse apresentar o seu trabalho e a sua tese no exterior. Então, eu lembro que a Valdênia, na época, ajudou muito também aqui em Caxias com essa mobilização nas redes, com o nosso próprio instituto, alertando todo mundo da necessidade de fazer esse movimento. Então,
para iniciar de fato, né, eu gostaria que o professor Igor ele falasse um pouco da trajetória pessoal, profissional e também dessa experiência, né, que foi levar um trabalho tão regional, né, com uma temática tão regional e tão próxima de nós, para outro lugar. Então, que ele pudesse fazer um pouquinho dessa fala inicial agora. Gente, boa noite mais uma vez. Eu acabei não me descrevendo, né? Eu sou o Igor de Souza, o Igor Thiago Silva de Souza. Eu sou um homem negro, uso dreadlocks, uso alargador, barba, estou de camisa preta, de rotina de trabalho, então camisa de botão. Ao redor aqui tem uma parede branca, com uma estante com alguns livros. Atrás uma janela, porque eu estou no Rio de Janeiro, está um calor abrupto, assim como em boa parte do Brasil, tem algumas plantas e ventilador ligado para conseguir sobreviver nessa segunda-feira mais quente do que o habitual. Então, assim, eu estava comentando mais cedo com a Valdênia que pessoas negras têm muita dificuldade de falar da sua trajetória, né? Porque a gente habitualmente não participa de espaços que nos oferecem esse tipo de acolhida. É muito atípico que na universidade, na pós-graduação, né, nos movimentos sociais que a gente divide espaço com outras pessoas, que a gente seja reconhecido como um interlocutor. Então, isso marca também, eu acho que um pouco do processo de socialização de pessoas negras. A gente tem muita dificuldade de se retratar pessoalmente. Então, eu sou maranhense, eu nasci em São Luís, fiz a graduação em Ciências Sociais na UEMA entre 2009 e 2013, e desde a graduação eu tinha duas paixões, né? De um lado, analisar um pouco o surgimento do movimento negro no Maranhão, e aí tinha muito interesse em acompanhar o surgimento do CCN como principal instituição que nos possibilitou uma inserção, digamos, junto ao movimento negro nacional, mas também analisar um pouco as suas especificidades como uma instituição entre o Norte e o Nordeste, já que essa é a categoria onde o Maranhão está inserido, né? O Maranhão é um estado do meio norte, é o último do Nordeste e o primeiro do Norte, mas também eu tinha muito interesse em analisar as lutas de comunidades quilombolas, né? Entender ali, digamos assim, uma especificidade da realidade rural no Maranhão. Isso me levou a analisar o surgimento do CCN na graduação, e aí, no mestrado, eu acabei indo para Santa Catarina, para Florianópolis, porque eu tinha muito interesse em me debruçar um pouco sobre a história dos quilombos no Maranhão, né, sobre a luta das comunidades quilombolas. Então, eu fui para Santa Catarina para ser orientado pela professora Ilka Boaventura Leite, foi uma figura super importante na consecução e nos desdobramentos do artigo 68 da nossa Constituição, né, dos atos das disposições transitórias constitucionais, né? E aí, terminado esse mestrado, assim, a cidade não me foi muito fácil, assim, era uma cidade que já apresentava sintomas do que a gente vê hoje um pouco, uma cidade bem hostil para presenças negras e não brancas, uma cidade com um clima pesado, apesar de várias coisas muito, muito legais que aconteceram por ali. Eu volto para o Maranhão, trabalho algum tempo na Sociedade Maranhense de Direitos Humanos, numa experiência muito legal, que foi o projeto piloto do Programa Estadual de Proteção a Defensores e Defensoras de Direitos Humanos. Na época, eu pude viajar bastante no Maranhão para acompanhar casos de conflitos agrários e de ameaça e violência, especialmente contra povos e comunidades tradicionais, que é um pouco, ainda continua sendo a realidade do Estado. E aí, terminado esse período, mesmo ao longo dessa fase, trabalhando na sociedade, eu sempre tive muita vontade de dar continuidade aos meus estudos e continuar no doutorado. E aí eu opto para ir para o Rio Grande do Sul, né? E aí eu explico por que também voltar para o Sul, porque eu queria muito ser orientado por
alguém negro, e nesse caso alguém negro africano, né? E então eu vou para o doutorado em sociologia para ser orientado pelo professor José Carlos Gomes dos Anjos, para trabalhar especialmente com quebradeiras de coco babaçu, né? Na época, eu entrei com um projeto bem mais careta, assim, era um projeto mais fechado. A ideia era analisar, assim, em termos mais genéricos, um pouco como é que o movimento surge e quais são as principais demandas, ou eram as principais demandas. Mas aí, voltando para o Maranhão, eu recebo um convite de duas pessoas que eram assessoras do movimento na época, a Carol Magalhães e a Ariana Silva, para participar de uma reunião de alinhamento, para definir como a pesquisa ia acontecer. Isso, para mim, foi fundamental, né? Porque aí, em meio a essa reunião, a gente chega cheio de boa vontade, né, apresentando as nossas intenções, elas que me apresentaram uma agenda de pesquisa, né? Elas falaram, olha, se tu quiser fazer pesquisa com a gente, tem uma pauta, né? E as quebradeiras de coco babaçu negras, né? Olha, a gente queria que tu fizesse uma pesquisa com quebradeiras de coco babaçu negras. Assim, foi um convite muito impressionante, porque eles disseram, olha, já tem muita pesquisa sobre o movimento, tem muita coisa sobre quebradeira, mas a gente queria que tu focasse isso de outra forma. Então, eu acabei fazendo uma tese sobre quebradeiras de coco babaçu, mas muito focada numa dimensão racial, pensando aí a vivência de um tipo específico de quebradeiras de coco, que são as quebradeiras negras, numa realidade muito específica, que é da microrregião da Baixada, né? Houveram quebradeiras de outros lugares, mas eu enfoquei sobretudo na luta por território, né? E aí tive como interlocutoras mulheres quilombolas da Baixada, né? Então, e aí, assim, na minha formação, só para encerrar, acho que diferentemente de outros homens ou de outras pessoas, meu pai teve um papel muito importante na minha formação, né? Meu pai foi meu principal interlocutor, né, ao longo da pesquisa, ao longo desses anos todos, em boa parte das atividades que eu fui desenvolvendo, das coisas que eu fui fazendo. E ele era muito empolgado com essa coisa de conhecer melhor o Maranhão, de conhecer melhor o campo. Ele era um homem negro de periferia de São Luís, então ele tinha o campo assim como um imaginário de liberdade, né? Como um imaginário que depois a gente descobre na literatura, que é o quilombismo, né? Como a possibilidade que a gente tem de uma vida livre fora das amarras do que seria a cidade, do que seria a supremacia branca. Então, para mim, ele foi muito caro nessa minha formação, né? Até o seu falecimento, ele infelizmente foi vítima de Covid-19, ainda bem no começo da pandemia, em 2020. E, Lídia, é um prazer enorme assim, poder te rever. Acho que é super legal assim, ver que as coisas que a gente faz, os cursos que a gente ministra, as facilitações que a gente vai realizando, né? Nas nossas incursões, nesse período, eu estava na Caritas. Elas geram frutos, geram engajamentos, geram a possibilidade da gente rever pessoas tão legais e tão boas, assim, que também estão florescendo de outros jeitos, de formas que a gente nem conhecia, nem imaginava. Acho que é muito bacana. E antes que a Valdênia possa seguir, um ponto bem interessante para se destacar desse momento que eu conheci você nessa formação foi justamente assim o início da proposta de trabalhar os movimentos sociais juntos, independente das diferentes demandas. Então, que a gente pudesse, naquele momento, início de 2022, né, onde nós estamos tentando nos reorganizar na educação, na saúde, por conta da Covid-19, então que os movimentos sociais eles pudessem se unir para fazer o movimento dentro da cidade ou do estado. Então, foi um ponto assim que eu lembrei agora e marcou, né? Mas vamos seguindo aí. Igor, a tua trajetória é assim fenomenal. Estou aqui, na verdade, encantada, porque
E principalmente assim trazendo a figura do teu pai, né? Meu pai também, né? Um homem negro, né? Do campo, que teve uma trajetória assim, incrível, né? O cara é semi-analfabeto e tal, e que vem de muita uma situação de fome, de pobreza extrema, né? E que conseguiu aí com uma parceria, né? Muito forte com a minha mãe. Sei lá, aquela coisa de colocar os filhos para estudar na cidade, né? Toda aquela lógica de que a educação é o caminho, né? Para romper uma série de entraves, né? Que meninas e meninos negros têm aí na existência. Então, tu falar sobre teu pai, né? Que foi um homem negro, eu também me lembrei muito, né, do meu pai, que também, né, ele faz 7 anos que faleceu, mas assim, que teve uma presença muito forte, né, na nossa família inteira. E o incrível, né, é que essa semana, Lígia, eu acordei muito cedo, eu acho que foi no domingo não, no sábado pela manhã, aquele soninho assim que você vai despertando, né, e foi de um sonho incrível com ele, sabe? E eu estava reportando isso hoje para os meus irmãos e para minha mãe, né? Porque o cara tinha uma presença tão forte, né, na nossa vida, que faz 7 anos que ele faleceu, e olha só o que ele eu sonhei com ele na nossa casa, lá na Redenção, né, que é o local lá onde eu nasci, inclusive, onde tem o meu umbigo enterrado, né, que chamam, né, e é verdade, está lá. E aí ele simplesmente perguntando para a gente o que a gente fez com tudo que ele construiu. Foi a pergunta que ele fez, né? E hoje eu conversando com a minha mãe e com meus irmãos, aí eu fiquei naquela coisa, né? Eu falei assim, olha, eu não sei se o que representa esse sonho, né? Pode ser a minha própria consciência, né? De repente não estar tão voltada para aquilo que ele construiu, né? Todo aquele patrimônio, aquela história dele, a manutenção da história dele e tal. Mas assim, falando do teu pai, me lembrou muito isso, né? Essa lógica que rompe com aquela ideia da não afetividade, da não proximidade que os homens negros têm, né, com a sua família e tal. Né? Então, isso foi bastante marcante aí na tua fala, e que bom que você teve, assim como eu, assim como a Lígia, né, somos 3 pessoas negras aqui cujo pai é muito presente, né? Então, isso é algo que a gente deve realmente louvar, né, e engrandecer mesmo as figuras desses homens que conseguiram romper aí com uma série de estereótipos que se faz em relação à figura do negro, do homem negro, né? Mas isso é pauta, tem uma perguntinha sobre isso, mas vamos deixar mais na frente, né? Eu queria, Igor, eu lendo a tua tese, né? Eu vi que tu faz uma discussão, né, sobre a questão campesina, né, no Brasil, de modo mais específico no Maranhão, e você sabe que isso não é fácil de fazer, né? Muitos são os entraves que se apresentam aí no decorrer da pesquisa, os limites que você encontra, né, de modo especial porque, grosso modo, né, a vida no campo nesse país ela é marcada por violências, por expropriação, e aí a sua pesquisa ela trabalha a partir das vivências, né, de quebradeiras de coco no Maranhão, né, fazendo aí um entrelaçamento com as questões de raça, vendo essa questão do território, né, da racialidade, do ativismo. Então, conta para a gente aí quais foram os achados dessa tua pesquisa, né, como é que tu fez essa pesquisa e quais os principais achados aí que tu encontrou, né, trabalhando aí com as quebradeiras de coco no Maranhão. Valdênia, só para pegar um gancho no teu comentário sobre masculinidades negras, sobre homens e tal, mas também não deixando o pessoal curioso por o que virá, eu acho que pessoas negras no pós-abolição, elas apostaram muito na educação, né, como uma forma de vencer uma série de adversidades, né, como um esquema que nos possibilitaria acessar determinados espaços, determinados lugares, como uma forma, digamos assim, de romper, né, uma série de esquemas de perpetuação do racismo. Né? A gente viu que isso tem limites reais, tem possibilidades, mas também tem limites reais, tanto que boa parte do que a gente conhece como fracasso escolar
é um fracasso específico de determinados jovens, né? São, via de regra, jovens negros que, não coincidentemente, são jovens negros e pobres. Então, eu acho que isso é importante. Mas também, para pontuar um lance que a Lídia tinha comentado, e eu acabei deixando passar, assim, é que no final do ano passado, eu tive em Harvard, muito para apresentar a tese, né, para apresentar alguns resultados, e foi uma possibilidade incrível, assim, de ver como a diáspora funciona, né, porque era gente do mundo todo, era o terceiro encontro intercontinental de estudos da diáspora, né, então, assim, era a possibilidade de conhecer gente do mundo todo, e ao mesmo tempo tinha muito brasileiro, muita brasileira, então foi um momento muito legal para dividir um pouco do que eu venho fazendo, mas também para conhecer pessoas, fazer rede e para ver, né, muitas similaridades e muitas diferenças nas nossas experiências, nas coisas que a gente tem militado, tem pesquisado, tem sofrido, mas também acho que tem alcançado resultados positivos. Então, eu acho que um dos primeiros pontos que eu gostaria de comentar na minha tese é porque os estudos de ruralidades no Brasil, isso eu falo academicamente, né, antes da gente entrar propriamente empírica, no campo empírico, eles são razoavelmente conservadores, né, eles não têm a abertura devida por uma discussão racial. Esse foi o meu primeiro incômodo, mas não é um incômodo do doutorado, né, é um incômodo de perceber que há uma série de análises sobre o campo, inclusive sobre comunidades quilombolas e tal, mas que tem muita dificuldade em racializar os sujeitos, né? A boa parte das ciências humanas e sociais brasileiras, elas sofrem de uma certa cegueira no sentido de racializar os sujeitos com os quais pesquisam. Isso em boa medida porque, ao racializar os seus sujeitos, tu coloca pesquisadores e pesquisadoras que são hegemonicamente brancos numa certa situação, né, vexatória, né? Eles têm que assumir uma série de espaços de privilégio, de como a academia tem sido utilizada para realizar extrativismo intelectual, mas ao racializar também os sujeitos, tu levas em consideração uma série de lutas, né, que usualmente não são as mais destacadas, mesmo nos circuitos de esquerda progressista, né? A gente está falando aí de lutas de povos indígenas, lutas de comunidades negras, né, de comunidades não brancas também. E aí, assim, na minha tese, eu tentei muito pensar no protagonismo de mulheres negras no campo, né? Como essas mulheres elas têm enfrentado uma série de percalços, elas têm enfrentado uma série de dificuldades, mas elas desenvolveram um dispositivo que é o dos corpos territórios, né? Na medida em que elas lutam por um território livre que não é só para elas em si mesmas, mas é para toda a comunidade, elas também liberam os seus próprios corpos. E aí elas associam diretamente uma dimensão de raça e gênero. Mas uma coisa muito legal que elas fazem é porque a dimensão de gênero nunca ela está resumida à condição da mulher. Essas quebradeiras, elas estão sempre, ao mesmo tempo que elas falam de si mesmas, das suas vidas, e aí pessoalmente, mas também da vida de outras mulheres, elas não deixam de falar da vida dos seus companheiros e companheiras, né, dos seus filhos, sobrinhos, primos, né, pessoas com as quais elas têm convivência. Então tem uma dimensão de gênero e raça que me parece muito cara, porque está muito atrelada a uma discussão ou a uma vivência que é uma vivência de base comunitária, o que acaba, em boa medida, chocando muito com o feminismo mais liberal que a gente aprende, né? Com o feminismo mais usual, que diz quase que exclusivamente respeito à mulher por si só, né? E aí, quando a gente está pensando em comunidade, é impossível pensar numa comunidade em que não existam homens. Eles podem ser homens de outros jeitos, mas eles são homens. E aí, assim, uma coisa também muito importante que eu tenho pensado, mas isso na tese aparece com muita força, é o seguinte, é que no Maranhão, mas não só,
uma série de projetos de desenvolvimento econômico, isso bem mais focados no Babaçu. Desde os anos 30 até os anos 80, né, esses projetos eles tinham em vista industrializar o Babaçu, né, modernizar a produção, né, tentar ali, a grosso modo, racionalizar, como gestores e técnicos do desenvolvimento pensavam. Mas, em boa medida, o que esses projetos faziam, ou como eles funcionavam na prática, né, desenvolvimento ali era sinônimo de um certo vetor de brancura, né? O que essas populações negras eram consideradas, elas eram consideradas, né, inaceitáveis naquela vastidão de terra. Então, o que esses projetos buscavam, em boa medida, era alvejar o campo. E alvejar aí tem um duplo sentido, né? Alvejar é tanto tornar mais branco, quanto alvejar também matar, né? Fazer morrer um determinado grupo populacional. E aí não à toa que o Maranhão ele foi se transformando num grande celeiro pro Brasil, né? Mas também não à toa que ele vai sendo paulatinamente ocupado por uma presença branca no campo, né? Tu tem uma série de sujeitos que a gente conhece como gaúchos, mas que não são só gaúchos, são paranaenses, paulistas, mineiros, né? Mas que, sob a égide da branquitude, acessam uma série de recursos públicos, acessam financiamento, acessam crédito, né? E vão, né, propagando um modelo de economia como a mais racional e a que gera bem-estar, né, em detrimento da vida de determinados grupos populacionais, em especial comunidades negras e comunidades indígenas. Então, isso também foi uma constatação de como projetos de desenvolvimento funcionavam como vetores, né, de brancura, né, que, em boa medida, queria remediar, né, queria lidar com uma negridão que era considerada incontornável, né? Igor, esse processo todo, né, que tu acaba relatando, né, mostra aí um determinado modelo econômico que foi adotado no estado, né, do Maranhão, com o aval do governo, né, do estado do Maranhão, né, até mesmo porque tu fala em subsídios, né, que todo esse grupo é o momento em que o grande capital, né, chega aqui no estado, que se rompe fronteiras agrícolas, né, aqui no estado do Maranhão, efetivamente empurra uma grande população do campo, né, que acaba indo para as cidades, né, são obrigadas a irem para as cidades, e aí acontece um verdadeiro desmonte, né, em várias partes do estado, né, de um campesinato, né, de uma população do campo que se vê aí jogada à própria sorte, né, em situações de violências extremas, né, há vários casos que podem ser relatados dessa violência que foi propagada no estado do Maranhão, aqui por todo esse processo aí que tu tá falando, mas, por outro lado, a gente percebe que um processo de reexistências, né, dessas populações. E aí um marcador, em definitivo, que eu acho que é extremamente relevante, é quando tu coloca essas figuras, né, de mulheres negras, quebradeiras de coco, que lutam não pelo próprio empoderamento, não só por ele, né, não só pelo próprio empoderamento, né, aquela coisa, eu vou, mas eu não posso ir só, né, eu não me reconheço sem a minha comunidade, sem os meus e as minhas, né? Então, isso eu acho que é algo que a gente precisa destacar, porque acaba, na verdade, se a gente for fazer essa análise mais profunda, o que essas quebradeiras de coco pautam e acaba fazendo, através das suas vivências e das suas experiências, é colocar em prática um modelo de sociedade, né, completamente contrário a esse modelo hegemônico, né, de uma sociedade capitalista, de uma sociedade que segrega, de uma sociedade que violenta, de uma sociedade que tem uma base racializada. Eu queria que, se tu pudesse comentar mais um pouco sobre isso, eu acho que é extremamente relevante a gente falar desse papel dessas mulheres
que muitas vezes são silenciadas, né, pela própria estrutura que existe, elas continuam não só resistindo, né, mas resistindo mesmo, né, cotidianamente, através, inclusive, desse projeto, né, de comunidade, né, daquela coisa mesmo de eu sou porque nós somos, né, é bem aquilo que tu fala, né, da diáspora, esse processo, né, em que a gente se encontra muitas vezes, mesmo nas nossas diferenças. Eu acho que é sempre muito importante, assim, para começo de conversa, assim, do que a gente está falando, que a gente reconheça que existem especificidades. A gente não é porque nós somos negros que nós todos somos iguais, temos as mesmas vivências. Eu acho que a gente tem uma série de coisas que nos coloca numa posição muito próxima ou muito similar em vários quesitos, mas que não necessariamente se repete da mesma forma, porque repetir não significa que vai ocorrer do mesmo jeito, que a gente tem agência. A gente executa, a gente pensa, a gente traça estratégias, né? Mas aí, Valdênia, eu acho que uma das coisas legais para a gente pensar na realidade do campo é uma coisa que um grande amigo meu, o Fred Aganju, que é um cientista social, historiador, educador comunitário, sempre fala com muita ênfase quando ele está pensando na realidade da Bahia. Né? Ele está dizendo que ali tem uma guerra racial de alta intensidade. Isso talvez fique para a gente mais evidente nos cenários urbanos, né? Em que a gente consegue minimamente, né, por conta também de um esforço enorme do movimento negro, racializar as vítimas da violência. E é a violência policial, é a violência do crime organizado, é a violência das milícias, é a violência do tráfico, e aí é a violência do próprio Estado, né, com a sua ausência sistemática no que tange à população negra. Mas no campo, infelizmente, a gente não tem um processo de racialização como deveria acontecer. Eu acho que isso é um primeiro fato. Quando a gente vai pensar nas organizações que trabalham no campo, raça não tem sido uma categoria que tem sido levada a sério, né? Como essas quebradeiras me convidaram. Isso é uma primeira lacuna. É como se no campo existisse uma metacategoria, que ora se fala de camponês, ora de agricultor, hora de lavrador, hora de trabalhador rural, que desse conta da pluralidade das existências. E não tem. Assim, essa é uma constatação minha e um incômodo, porque eu acho que a existência de grupos populacionais negros e indígenas, ou negros e não brancos, para a gente ampliar mais ainda, coloca, para além das dificuldades econômicas, uma série de extração de mais-valia, como a gente pode ver ali com o Ebi do Bois, porque o branco, a supremacia branca, ela não existe só da extração de mais-valia econômica. A extração de mais-valia econômica é fundamental, é óbvio. Mas o contínuo escravocrata, ele não se limita à extração de mais-valia econômica, existe a extração da mais-valia simbólica. Porque mesmo o branco pobre, né, e isso é um tema super espinhoso, ele tem uma série de possibilidades que um negro não tem. Né? Então, tu tá ali numa situação em que tu é o último do último da fila. Né? Então, quando essas quebradeiras estão fazendo as reflexões que elas fazem, elas me parece, sempre me chamou a atenção que elas estão dizendo o seguinte: ou a gente vai conseguir, como a gente conseguiu até agora, porque a gente só é comunidade, porque os nossos antepassados fizeram uma força abissal para que a gente estivesse até aqui, e aí tu tem depoimentos de uma figura como Maria do Rosário, que é uma quebradeira de Seis Maria do Jardim, que ela diz, olha, eu só cheguei até aqui não só por um esforço da minha família, ou não família como a gente entende, né? Aquela família Sim. nuclear pequena. A gente só chegou, eu só cheguei até aqui, a gente só chegou até aqui porque a gente fez um esforço que é de base comunitária, é um esforço para além das individualidades, né? Para além, digamos assim, da rota ocidental do sucesso, né? Da porta da frente do reconhecimento. Eu sou alguém que me destaquei, que estou acima da média, perco os vínculos comunitários, ascendo socialmente. O que essas mulheres estão dizendo, e aí sem fazer nenhuma ode à pobreza, sem fazer nenhuma ode à escassez, elas estão dizendo, olha, o que nos trouxe até aqui é um tipo de esforço, né, que ele precisa se reproduzir, inclusive agora, porque se existe um contínuo escravocrata, se existe um contínuo
né, pós-escravidão, no sentido que há um contínuo da racialidade que continua vilipendiando e matando corpos negros, a rota de fuga também deve ser um contínuo comunitário. Né? E aí a gente lê o Abdias, é um projeto quilombista, é um projeto que não cede nem à esquerda progressista, nem à direita conservadora. É um projeto que está para além dos moldes ocidentais. É um projeto que está, né, dando fim a um mundo e, quem sabe, criando outro. Né? É um projeto que está, né, assentado aí numa outra possibilidade de existência. Então, o que essas mulheres estão fazendo, elas estão dizendo, olha, nós internamente temos uma série de questões íntimas, mas que a gente não quer discutir ou que não quer discutir com vocês, mas a gente tem muita potência interna. Na medida em que a gente consegue fazer alianças, e alianças com os homens negros e com os homens não brancos, a gente tem a possibilidade de enfrentar o mundo como ele está posto. E o mundo está posto como sinônimo da violência antinegra, da despossessão antinegra, né? Então, o que elas têm pensado, em boa medida, é que, né, eu gosto muito desse termo, porque eu acho que ele é potente, né? As masculinidades negras, elas precisam ser domesticadas, e elas precisam ser domesticadas pelas mulheres negras, no sentido de que o que é a masculinidade negra usualmente, né? É uma retroalimentação de um pacto colonial branco, é a retroalimentação de uma série de violências, é um contínuo de violência, né? A gente reconhece no branco um homem assim como ele nos reconhece, mas na medida que a gente reconhece, a gente é posto num lugar inferior, né? Um lugar de violência absurda e que se reproduz cotidianamente. Só que, infelizmente, essa violência, ela não tem como carro-chefe uma violência negra contra o mundo branco. Ela tem, infelizmente, ela se retroalimenta nas nossas comunidades, nas nossas casas. E aí, quando essas quebradeiras dizem, olha, a gente não abre mão desses homens, mas a gente não quer que eles sejam lideranças, porque eles não têm condições de liderar, né? Eles passam por um esquema de frouxidão, e aí frouxidão no sentido de coragem, né? Eu acho que isso é um tema muito caro, porque elas estão dizendo, olha, como eles estão envoltos em um pacto colonial, que é um pacto colonial branco, né? E é um pacto fundado numa violência branca contra o mundo não branco, negro, né, indígena e afim, né? Obviamente não são os homens que vão ter lentes capazes de romper com esse pacto, porque eles são os sujeitos especiais de boa parte das negociações. Mas sem esses homens também não é possível, porque eles também são violentados, eles também são vilipendiados, né? Não existe como a gente pensar na realidade negra, e aí ela pode ser urbana ou rural, sem levar em consideração os índices de violência, que em vários momentos são muito semelhantes entre homens e mulheres, mas em vários momentos não. A letalidade é sobretudo de homens negros. O aprisionamento também, né? Então, em vários momentos, e aí a gente pode pensar, inclusive no processo de escravidão, em que há uma situação análoga entre homens e mulheres, em vários momentos quase indiferenciável, né? Mas em outros há a possibilidade de diferenciação. Eu acho que o lance é conseguir combinar, e eu acho que isso elas fazem brilhantemente, certas especificidades, mas com certas capacidades que elas só podem ser possíveis se elas são comunitárias, se elas são coletivas, no sentido de que assentadas em outra coisa, além, né, dessa métrica de gênero que por si só tende a criar um mundo bilateral, que só existe em boa medida como o horizonte do mundo branco. E assim, ele já partiu de um ponto que seria o ponto agora, né, desse último questionamento que eu ia fazer, que era justamente sobre as masculinidades negras, aonde eles estariam dentro dessa perspectiva, né, do trabalho das quebradeiras de coco babaçu. Mas teve alguns pontos que você também foi colocando que foram muito interessantes. Primeiro, quando você fala que a questão de gênero
na sua pesquisa, e para elas não é voltado prioritariamente para a questão do fato delas serem mulheres apenas. É justamente porque elas estão mais aptas a ter o cuidado com essa palmeira, com esse alimento, com esse tipo de serviço. É como se os homens eles estão ali, mas para essa primeira função, que é a do extrativismo, né, da retirada e do cuidado, de saber o que vai ser melhor extraído. Então, é como se eles ainda não, esses homens ainda não tivessem não estivessem prontos para esse primeiro momento, que é o cuidado e essa organização, mas não uma questão de gênero voltado única e exclusivamente para o fato de serem mulheres, né? Como se só elas pudessem fazer esse trabalho. Então, esse foi um ponto interessante, porque lendo, eu não tinha entendido ainda, né, dessa forma. E o segundo ponto foi a questão, por exemplo, eu vou trabalhar agora uma disciplina, junto com os meus alunos do ensino médio, que faz parte dessa proposta do novo ensino médio, então a gente pode trazer temáticas bem diferentes, tá? E aí eu vou iniciar agora uma disciplina voltada para os povos e comunidades tradicionais. Lendo a tua tese, eu descobri mais pontos importantes, que é o seguinte: as quebradeiras de cocos, elas não são esses povos e essas comunidades. De fato, o que elas são? Elas pertencem a vários desses povos. Então, a função de ser quebradeira de coco babaçu está na comunidade indígena, está na comunidade quilombola, né? Pode estar em outras comunidades. Então, esse foi um outro ponto interessante que eu também fiquei bem atenta ao ler e ao ouvir você agora nesse momento. E aí queria retomar minha pergunta, né? Depois de trazer toda essa perspectiva, aonde estão os homens negros, né? Como é visto, a partir do seu olhar, a masculinidade negra nesse serviço, que não é só um serviço, mas também é uma comunidade, é onde acontece, é onde, na verdade, é um modo de sobrevivência desse povo, que é o que justamente vai diferenciar aí uma comunidade tradicional de qualquer outro projeto social, né? Então, eu acho que tem uma coisa importante das quebradeiras, que elas obviamente reconhecem a sua dimensão de gênero, é um movimento de mulheres, mas não se limita. Assim, eu acho que essa é a sacada. Então, tu vai ter diferentes aportes, porque é gênero e comunidade, né? Boa parte das pesquisas sobre quebradeiras de coco babaçu ficou muito atenta a discussões de gênero e meio ambiente, discussões de gênero e reprodução material, gênero e violência doméstica, né? Muito pouco se atentou que é o maior movimento de mulheres da América Latina, né? Tem mais de 100 mil mulheres organizadas. São 4 estados da federação: Maranhão, Pará, Tocantins e Piauí. Isso não é pouca coisa, né? É um movimento, como tu mesmo colocaste, Lígia, multirracial. Então, tu vai ter indígena, tu vai ter camponesa, tu vai ter agricultura familiar, tu vai ter quilombola, né? Fora as regionalidades, que se expressam também, obviamente, de diferentes maneiras, né? Então, isso não é pouca coisa. Eu acho que isso é um construto político muito potente para a gente pensar os dilemas da vida no campo. Eu acho que isso é um ponto importante. E o nível de violência a que essas pessoas estão expostas. O segundo, porque eu acho que essas mulheres elas têm uma sagacidade que é muito interessante. Quando eu fazia a pesquisa, eu perguntei para uma quebradeira chamada Rosalva Gomes, que é uma quebradeira, né, ali de Imperatriz, como era a relação com os homens e onde é que eles estavam, né? Que é a pergunta que tu acabou de me fazer. Ela disse: olha, Igor, a gente não tem compromisso nenhum de educar ninguém. Isso foi uma coisa que eu fiquei muito atento. Ela disse: olha, a gente não tem esse compromisso, a gente já tem muito compromisso, esse não. O que a gente acha que a gente pode fazer é animar a luta. E se eles se sentirem animados, eles nos acompanham. Cara, isso é de uma
humildade e de uma responsabilidade que é incrível, porque ao mesmo tempo ela está dizendo, olha, eu não tenho força sozinha para transformar o mundo, né? Posso mostrar que outra coisa é possível, né? Mas eu também, né, sei que sem eles não dá para fazer. Então tu tem um nível de humildade, mas tu tem um nível de responsabilidade muito intenso, porque tu está lidando, né, com situações de muita violência, de em vários momentos essas comunidades viverem em níveis de pobreza muito intensos, né, que não são à toa, são propositais, né, tu tem ali a escassez se repetindo como projeto de vida, né? Então, eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar. E aí, eu perguntava para ela, pois é, Rosalva, e eles estão onde? Elas, olha, eles já estão fazendo uma série de coisas. Eles estão envolvidos nos grupos produtivos, eles fazem roça, eles participam das possibilidades de venda, né? Várias coisas eles não entendem ainda, ou não entendem como a gente gostaria que eles entendessem. Mas não é que eles não estão. Eles não estão como eles devem estar, mas isso é um processo de animação, percebe? Isso aí é, né, repetir uma série de processos para literalmente domesticar a masculinidade. E domesticar a masculinidade não é prática, é muito mais do que rodadas de conversa. É muita conversa, obviamente, mas é a possibilidade de prática cotidiana. Então, por exemplo, quando essas mulheres viajam, né, nacional e internacionalmente, e os caras ficam em casa, eles estão cumprindo mais do que a obrigação deles. Ou quando eles se dispõem a ir, melhor ainda. Por exemplo, na Marcha das Margaridas, tu tem uma série de homens lá, filhos e filhas, companheiros, que vão acompanhar, né, que vão tentar aprender, vão tentar também contribuir na medida do possível. Então, eu acho que em diferentes momentos, diferentes obrigações, diferentes funções vão sendo adotadas por esses homens, mas é muito importante situar que eles já estão, eles vivem nas comunidades e eles participam de uma série de atividades, sejam elas atividades mais políticas e formativas, mas eles estão ali envolvidos no dia a dia, né? Eles estão ali participando do mundo da reprodução material, né? Eles estão ali na luta diária. E eu acho que a função dessas mulheres, esse termo é horrível, mas a gente acaba reproduzindo, né? Eu acho que a potência dessas mulheres é porque elas têm uma imaginação política muito mais radical do que a deles, né? Porque, em boa medida, eu acho que a imaginação política mais potente vem de mulheres negras, porque elas conseguem pensar um mundo a partir de uma chave que em vários momentos a gente não consegue pensar, porque a gente está, como eu acabei de colocar, né, preso numa caixa, numa grade de ferro que é o pacto colonial, e as saídas que a gente acabou desenvolvendo foram saídas que não rompiam com a heteronormatividade, né? Em boa medida não rompiam com esquemas de retroalimentação de violência, né? Elas não foram capazes, pelo menos em certos experimentos que a gente fez. Então, eu acho que é na medida que essas mulheres têm uma imaginação radical, e em boa medida uma imaginação negra radical, elas conseguem possibilitar para esses homens uma outra forma de perceber o mundo, que não é fácil, não é sem conflito, não é sem animosidade, mas também não é um gringa e não é sudestino que vai cuidar. Eu acho que essas mulheres têm desenvolvido capacidades de também lidar internamente com uma série de tensões e com uma série de aprendizados, né? Elas não abrem mão de uma série de interlocuções, elas fazem as alianças, fazem as parcerias que devem fazer, mas uma coisa que me chamava muito a atenção de figuras como a Rosa Gregório, porque ela dizia, olha, a gente tem que ter, né, o nosso corpo só vai ser livre em território livre. E aí, quando ela está falando livre, é tanto das amarras do capital quanto das amarras do Estado, né? Tanto que elas brilhantemente falavam que elas não queriam terra, que terra é o que o Estado dá, né? Porque terra está dentro ali, né, de uma dimensão de
esquema de propriedade privada, né? E aí tu está sujeito, de uma certa forma, às inclinações de governos, de alianças, de esquemas do capital. Elas dizem, olha, não, o que eu quero é território com tudo que tem dentro. E tudo que tem dentro é gente, e aí homem, mulher, não binários, e toda a existência plural que a gente tem, mas é também os encantados, é o Jussarau, é o pé de piqui, é as galinhas. Ela diz, olha, imagina só, Igor, se me dão um pedaço de terra que tem muito babaçu, tem muito mais babaçu que aqui, e o que é que eu vou fazer com isso? E o que é que eu vou fazer com o que eu tenho aqui, que eu não posso botar em cima de um caminhão e levar? Então eu não quero lá, eu quero é aqui. Então, e aí tem uma dimensão que é espiritual, que é uma dimensão que não é física no sentido de algo tangível, pura e simplesmente. É pegar e plantar um pé de planta e vai nascer. É algo que está relacionado à tua vivência ali, né? Algo que tu construiu naquele lugar, as tuas memórias, que em vários momentos não são só tuas, dizem respeito aos teus antepassados, porque não tem território quilombola de 30 anos, né? Tem território quilombola ocupado há 30 anos, mas a vivência quilombola em vários momentos percorrer uma série de territórios até conseguir se estabelecer ante a violência. E esse espaço pode ter 30 anos, mas o percurso é muito maior. Então, foi tombado aqui, renasceu ali, fulano foi assassinado ali, a família migrou e está fazendo outra coisa ali. Então, assim, o que essas pessoas estão falando é dizendo, olha, em boa medida a métrica de vocês, a métrica ocidental, ela não dá conta da nossa vida, porque vocês estão muito presos a uma série de materialidades sem encarar o pano de fundo, que em boa medida diz respeito a uma comunidade que é de humanos e não humanos, né? É uma comunidade que reúne ali, né, uma existência muito além desse plano, assim. Então, a todo tempo elas estão falando dos encantados, do igarapé, né, do pé de Jussara, de ir quebrar coco, mas não é quebrar coco individualmente, é tentar ir com mais gente, né? Quebrar coco na hora que se quer, o que tem uma dimensão de empoderamento que é incrível, porque não é na hora que eu preciso, é na hora que eu quero. Em vários momentos, a hora que eu quero é a hora que eu preciso, mas em vários não, é a hora que eu me reunir com outras pessoas, com outras mulheres, e vou. Então, eu acho que tem uma coisa incrível de uma sabedoria que eu acho que deveria ser ouvida com mais atenção. Bom, eu estou absolutamente emocionada, né? Eu acho que tocar nesse ponto, Igor, da espiritualidade, essa relação com as memórias, né? A ideia de território que não representa puramente a terra, né? A posse, a propriedade daquela terra, né? Mas o território do ponto de vista mesmo, da partir da perspectiva histórica, né? Inclusive da questão da mobilidade desse território, né? É levar o território consigo, né? A luta, às vezes, é aqui nessa área, mas isso pode ser quebrado, isso pode ser desmontado, e a luta pelo território passa a ser em outro espaço. E a relação mesmo com a natureza, né? Essa relação da espiritualidade e daquilo que é natural, né? O respeito a esses espaços, o conjunto que é você se sentir, na verdade, parte, né, desse sistema, né, dessa coisa que foge a materialidade apenas, né, mas que rompe, inclusive, a questão do tempo, né, porque ficam as memórias, né, ficam as histórias, né, isso é repassado. Então, Lígia, eu estou absolutamente satisfeita, assim, encantada com o que o Igor trouxe aqui, porque, Igor, o que tu traz não é só aquela coisa mesmo, né, de discutir as quebradeiras de coco e o meio ambiente, né, as quebradeiras de coco e a violência de gênero, né, esses conteúdos que são importantes, evidentemente, né, são relevantes, mas eu acho que tu fura essa bolha
né, e busca algo que é muito mais forte, né, muito mais da perspectiva da emoção que, no geral, esse processo colonizador condena, mas que, na verdade, é aquilo que existe de mais concreto, né, na gente que é ser humano e que vive a perspectiva da comunidade. Tá? Então, eu só queria, nesse momento, te agradecer muito, né, você dispor desse tempo aqui para conversar com a gente, nessa calma, né, nos ensinando muito. Então, gratidão mesmo, tá, pela tua disponibilidade, pelos ensinamentos. Se tem uma coisa que eu aprendi com as quebradeiras, é que a gente nunca ensina, a gente ensina e aprende, né? Eu acho que é isso. É a humildade de saber que em vários momentos tu pode ter alguma coisa para ensinar, em outros tu vai aprender, porque eu acho que a nossa existência ela é assentada em troca, no sentido de que eu tenho algumas expertises, mas tu tem tantas outras, e eu acho que é assim que a gente constrói comunidade, né? Com respeito e com a possibilidade da gente, em vários momentos, trocar, em vários momentos, conversar, se acertar, em outros não se acertar, porque eu acho que comunidade está para além do romance que o mundo branco criou, né? É uma vida muito, muito mais intensa e muito mais plural, e aí por isso mesmo que é muito importante que a gente consiga nos entender, eu acho, porque quando a gente se entende e a gente se reconhece para além, né, dos parâmetros que nos foram dados ali, né, pele negras, máscaras brancas, mas para além também de toda a violência que a gente está sujeito, eu acho que a gente consegue, se não construir um outro mundo, pelo menos pensar a rota de fuga desse. Né? Eu acho que eu agradeço enormemente vocês. Só para finalizar, né? Antes de finalizar, na verdade, eu só queria relembrar aqui que foi essa pesquisa, que foi essa tese que intitulada As Rosas Negras, Quebradeiras de Coco-Babaçu, Raça e Território no Maranhão Contemporâneo, que recebeu a menção honrosa na 4ª edição de um prêmio concedida pela Rede de Estudos Rurais, nesse ano de 2023. Então, é uma honra para a gente, né, estar trazendo o Igor para que ele converse assim, de forma tão íntima com o Instituto Valdênia Menegon e com todo mundo que tem acompanhado o nosso trabalho. Esse espaço do podcast é só o início, até porque é um momento curto, né, para toda a tese que você produziu e todas as discussões que estão lá. Então, eu gostaria de agradecer em nome do IVM e em nome também de todo mundo que tem nos acompanhado pela sua disponibilidade, disposição, e sem falar que numa linguagem assim muito próxima também para qualquer público que tiver acesso a esse material. Gostaria de agradecer muito. Eu que agradeço, gente, enormemente, mais uma vez, agradeço pelo convite, agradeço pela divulgação da menção honrosa, agradeço pela possibilidade de conversa, porque em vários momentos era um pouco do que eu sentia na academia, né? Uma solidão existencial, parece que tu não tem ninguém para trocar uma ideia, fica ali uma coisa engessada aqui. E eu acho que é quando a gente se encontra, é que a gente consegue conversar de coisas profundas do jeito que a gente sabe, né? Que é não esquecer da forma como a gente sabe falar, como a gente aprendeu, mas das coisas que a gente está aprendendo e da profundidade que a gente quer. Eu acho que, para mim, é uma honra enorme. Brigadaço. Então, aqui a gente se despede de mais um episódio. Continuem acompanhando o podcast Circuito Iabás. Todo mês nós temos aqui um convidado ou uma convidada especial trazendo um tema aí próximo, né, das suas pesquisas e das suas vivências. E hoje nós encerramos por aqui. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Beijo grande. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.